Bora lá, galerinha, a grande fome de 1315 do canal do Ocovil, gente. Um vídeo bem interessante aí que me foi indicado. Por favor, eu peço de coração pra vocês, já que no início do vídeo, né, que eu sei que muita gente aí não vê o final do vídeo, e eu não tenho problema nenhum com isso. Tudo bem, eu também vou ser sincero com vocês, que às vezes quando vou assistir algum vídeo no YouTube, eu não vejo também aquele finalzinho, então eu perdoo vocês por essa. Então, eu acho que eu falei isso eu tô falando isso porque eu acho que eu falei isso na última outro, por assim dizer, do vídeo. Olha que palavra bonita. Que é pra vocês indicarem vídeos de história e tal, pra mim reagir. Que eu, fiquei absurdamente feliz com o resultado daquele vídeo que a gente trouxe da Primeira Guerra Mundial. Não imaginei de forma alguma que aí tão bem. Foi assim, um vídeo que acho que um dos vídeos que mais pegou view assim tão rápido aqui do canal, né? Não é o vídeo com mais views do canal, ainda, quem sabe, né? Mas é um vídeo que pegou views muito rápido, sabe? Ele deu uma estouradinha, assim, pros meus padrões. Eu falei, caraca, como assim, né, mano? Então eu fiquei muito feliz e falei, pô, vou trazer mais conteúdos de história, que acho que a galera gosta e tal, né? E pra isso eu tenho que diversificar os canais que eu trago, né? Não tem como eu ficar trazendo só vídeos do DGP, né? Claro, vou trazer pelo menos um dele por semana, pra ter certeza aí. E lá dos novos clássicos também vou trazer outro. Mas tem que achar outros canais também, além desse. E um canal aí que me foi indicado nos comentários foi esse, do Ocovil, que eu já trouxe um vídeo há muito tempo atrás, que era sobre uns gatos, lá um artista que desenhava gatos. Acho que muita gente não viu aquele vídeo, é um vídeo bem interessante, um vídeo que eu gosto bastante, bem antigo. Se eu lembrar, eu deixo aí no card, tá bom? Em algum momento do vídeo vai aparecer esse card, tá? Provavelmente no fim ou no meio. Mas enfim, gente, espero que deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem o like, se inscreva. Se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Eu não sei do que se trata essa grande fama de 1315, já vou ser sincero com vocês. Vai ser bem interessante, porque eu realmente não me lembro desse tema. Enfim, eu sou bem ruim por mais que eu estude história, eu sou bem ruim com datas, eu sempre me perco muito na linha do tempo entre que algumas coisas acontecerem, tipo, eu esqueço que certas coisas aconteceram perto ou longe e tal. Então acho que vai ser bem interessante. Enfim, vambora, lembrando que o link do nosso server tá no Discord, se quiser fazer parte, é só ir lá é só ir lá que eu tô sempre por lá trocando uma ideia. Bora! O século XIV talvez tenha sido Uou. o pior século É a época da Guerra dos 100 Anos, né? Eu posso ter errado, mas acho que é, né? para se estar vivo. Foi lá que se iniciou a Guerra dos 100 Anos. Foi no século XIV que ocorreu a pior pandemia da história da humanidade, a Peste Negra. Verdade. E hoje iremos conhecer mais uma das desgraças que ocorreram nesse período para os três cavaleiros do apocalipse, basicamente, né? Guerra, fome e peste, né? Caraca, que doideira, medieval, né, cara? A Grande Fome. Uma mudança climática. Qual que é o outro? Eu não lembro, não tô lembrando qual que é o outro Cavaleiro do Apocalipse. Basicamente foi. Eu tenho certeza que a galera da época imaginou que fosse o Apocalipse na época, né? Provavelmente. Assombrou o norte da Europa com um inverno que durou 2 anos. Uma fome que isso? e um Game of Thrones, que cara? matavam pessoas, enlouqueciam famílias. Deixaram a sociedade em crise, fazendo com que a ética e a moral se perdesse. Graças a Deus eu nasci no Brasil e não temos esse... A neve parece algo muito bonito e tal, mas quem vive em países muito gelados sempre diz que a neve é um negócio bem chato, né, com o tempo, que é algo que incomoda bastante, né, que tipo, não é legal, sabe? É bonito, mas não é legal com o tempo, né? Então eu prefiro viver aqui na minha cidade, que neva a cada década leva uma vez, então pra mim já é o suficiente. Muitos pensavam apenas na própria sobrevivência, e o resultado disso é que, além das mortes pelo frio e pela fome, também houve um crescimento absurdo de crimes e assassinatos. Claro. A cada dia ficando mais difícil, o cenário foi ficando crime, as coisas se aproveitam do caos, né? A situação de caos o caos gera mais caos, né? É uma parada meio entropia, né? Relativamente mais horrível, chegando até mesmo nos casos de canibalismo. Mas o caos também gera, às vezes, uma resolução, né? Porque com o caos as pessoas abrem os olhos para problemas que não viam antes. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos mais uma vez voltar para a Idade Média, experienciar e aprender por que essa época foi tão trágica. Iremos abordar
a Grande Fome de 1315. Por favor, Dead Jack, não use o termo Idade das Trevas nesse vídeo. Eu vou torcer para que você não usou. O século XIII foi um dos mais prósperos na Idade das Trevas. Não! Foi Não! uma época... Não. Meu Deus, cara! Ah, cara, putz. Meu Deus, eu juro de coração, cara. Juro de coração que eu não tinha visto, cara. Juro de coração, cara. Que parada bizarra. Ai, desculpa, Daddy Jack. É que os historiadores não gostam muito desse termo. Acham um termo muito pejorativo. época bastante quente. Que, tipo assim, porque eu entendo que. É que assim, Idade das Trevas é um termo cunhado pela galera na época do Renascimento e tal, ali pro anos, acho que 1400 e tal, é que é um pouco depois disso daí, inclusive. Na verdade, o Renascimento já tá começando nessa época, né, se eu não me engano. Como eu falei, não sou tão bom com datas. Mas eles que vão conhecer esse termo Idade das Trevas, porque eles vão ver que antigamente, no período clássico, né, lá, Grécia, Roma e tal, os caras viviam, tipo, faziam esculturas e coisas assim, e agora estavam ressuscitando isso, ou seja, estavam renascendo essa cultura greco-romana, e viam essa época da Idade Média como uma Idade das Trevas, que ficou tudo escurecido, as artes, as coisas ficaram totalmente, assim, ocultadas, né? Mas não é verdade, assim, também, né, cara? É tudo um processo, né? Você tem coisas que existiam na Idade Média que não existiam nessa época, que foram, sei lá... eu não sou o melhor historiador de todos, mas tem muita coisa que foi inventada na Idade Média, então... É um tempo que... Essa idade, por exemplo, Idade Média já é um termo, né? Que Idade do meio, né? Entre o quê? Idade Clássica e o Renascimento ali, Idade Moderna, né? No caso, depois. Curioso, né? Ensolarada. E isso Sabia uma curiosidade? Que as pessoas que viviam na Idade Média não falavam que viviam na Idade Média? fez muito bem para a agricultura em toda a Europa. Existe uma estimativa de que para cada uma Os caras parecem estar com a roupa do Shrek, né, cara? semente de trigo plantada, um camponês conseguia colher 7, um ótimo número para a época. Essa prosperidade nas plantações resultou até mesmo numa explosão demográfica, um crescimento populacional que não se repetiria por mais de 500 anos. Mas isso acabou no século XIV e logo no Se início. eu não me engano, na peste negra vai falecer tanta gente que a população vai abaixar pra caramba e só vai se reerguer muito tempo depois, né? Mudanças climáticas sempre ocorreram na história do mundo. Cara, esse inverno E de 2 essa anos que eu tô foi curioso. brutal. Nuvens escuras escondiam o sol da vista das plantações dos camponeses, principalmente na metade norte da Europa. Talvez seja curioso e importante dizer mas ao que norte mais esses frio, né? eventos precederam a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. A Grande Fome veio primeiro. Começou Aliás, bem no eu sei que ele tem um vídeo sobre peste negra, não sei se ele tem um vídeo sobre Guerra dos 100 Anos. Eu sei porque eu pesquisei ali o canal dele, entrei pra dar uma olhada e eu vi que tem um da peste negra. Se vocês quiserem, eu faço essa sequência. E se tiver um da Guerra dos 100 Anos, eu trago na semana que vem. Depois na outra a gente traz a peste negra. Acho que seria bem legal. no início do século XIV, mais especificamente na primavera e no verão de 1315. As estações que deveriam ser as mais quentes e aconchegantes, na verdade mantiveram temperaturas cara. muito baixas e intensas cargas de chuva. Isso impossibilitou que as sementes germinassem, impediu que as plantações dos ricos e dos pobres crescessem. E esse era apenas o começo. Se fazia frio no verão, aquilo Imagina no era inverno, um né? anúncio, um aviso Ai, de que um vai inverno ferrar, cara. impiedoso Winter's vinha coming. pela frente. No inverno não se colhe e nem se planta nada. Cara, eu nem imagino isso, porque aqui, cara, aqui no sul que se faz geada e tal, eu acho que nos outros estados, talvez no sul de São Paulo faça também, eu não sei como é em outros estados aí, mas eu sei que aqui no sul acontece geada e tal, né, cara, que queima tudo aí as coisas, plantas e tal, sei lá, por exemplo, café, abacate que tem aqui em casa e tal, queima tudo, né, mano, o bagulho queima. Imagine a neve, né, cara, esse bagulho nem brota, né, cara, então, tipo assim, e plantações em geral, né. Enfim, A comida nem consigo imaginar como deve ser ter plantações num lugar que neva com força, assim, para e essa tal, né? estação vinha de alimentos curados e conservados, e sal era a única coisa que podia ser usada nessa época Conservar para carne, né? conservar os alimentos.
Como a Dureza, né? água Liberadora, não né, cara? evaporou no verão por causa do tempo úmido, foi impossível extrair sal das reservas. Isso acabou afetando até os animais, que sem sal também ficaram sem ração. Sem plantações, sem ração para os animais, sem O que será comida o que exatamente que usavam de ração para os animais nessa época, né? Fiquei curioso, mano. conservada e com uma promessa de um inverno medonho pela frente, Tragédias. tudo indicava que tempos horríveis se aproximavam de fato. Ainda no final do verão, o preço de tudo que fosse alimento dobrou. Alguns até triplicaram de preço, como foi o caso do trigo, o que deixou os camponeses sem pão, um de seus principais alimentos do dia a dia. Já Se não tem plantações, não tem trigo, se não tem trigo, não tem pão, né, cara? E, consequentemente, o pouco que se consegue fica mais caro. os ricos, a Doideira. nobreza, com receio de passarem fome, saíram comprando estoques e mais estoques de grãos e comida já curada, o que aumentou ainda mais a escassez e elevou ainda mais os preços. A crise Tragédia, aqui hein, cara? já estava estabelecida. O inverno medieval era agressivo, naturalmente temido por causa do frio e da escassez de alimentos nessa época. E dessa vez, esses dois elementos, tanto o frio quanto a fome, iriam vir ainda maiores. Dito e feito. Quando o inverno chegou, para matar a fome, as pessoas tiveram que ir para os pântanos e florestas Caçar, né, provavelmente. procurar raízes comestíveis, Raiz, ou até castanhas caçar. ou até mesmo folhas de plantas quaisquer para comer. Como se isso não bastasse, O ser humano volta pro primitivo, né, cara? Volta a ser, não necessariamente nômade, mas volta a ser caçador e coletor, né, mano? enchentes em algumas regiões mataram pessoas e devastaram rebanhos inteiros, levando o pouco que muitas famílias tinham. O inverno já havia começado a matar, seja pelo frio ou pela fome, e a esperança dos que Eu tô sobreviviam fazendo toda hora assim, ó, com a boca, porque eu tô com uma feridinha bem aqui, que raiva. Ai. era de que aquele tempo cruel passaria. Sabe aquelas feridinhas? A gente chama de feridinha aqui, não sei como é que vocês chamam aí. Aquela, tipo um negocinho branco, assim, que aparece às vezes na boca, deu uma bem aqui, ó. De que com Uma mais bolinha, alguns não uma meses, bolinha, tipo, aquele uma bolinha. afetuoso e caloroso verão voltaria a abraçar as pessoas, os animais e as plantações. Mas o que eles esperavam não chegou. A gente tem que valorizar muito o tempo que a gente vive, que é um tempo que se tem tudo, né, cara? Querendo ou não, mesmo uma pessoa que vive muito com tipo assim, uma situação financeira bem complicada e tal, eu acho que ainda assim essa pessoa tem grandes chances, não. Tipo assim, que é a nobreza da época, talvez não, provavelmente não, na verdade. Quer dizer, ainda assim vai ter acesso às coisas que não existiam na época na cidade, por exemplo, esgoto e tal, né? Mas. Ou não, né? Também, claro, tem muita gente aqui no Brasil que não tem esgoto e tal. Mas, por exemplo, tipo assim, esgoto é um exemplo ruim. Sei lá, mesmo uma pessoa que vive numa condição miserável hoje em dia, ela ainda tem, sei lá, né, cara? Ela. Não sei, cara. Pelo menos ela vive num país que tem leis, e por mais que elas não sejam totalmente seguidas, elas ainda existem, né? Leis e uma ética, por assim dizer. Na Idade Média você não tinha. Você até poderia ter essas leis, mas. Tá, tudo bem, você pode dizer que hoje em dia também não são cumpridas. Não sei, cara, mas eu quero dizer que, tipo assim, uma pessoa, acho que. Uma pessoa média, assim, média, né? Eu não vou dizer classe. É porque classe média, em teoria, não sei o que seria. Eu não sei exatamente o que seria classe média, mas uma pessoa, a média de renda do brasileiro atual, tipo assim, tem que dar graças a Deus, acho que hoje em dia, pela forma que vive, a gente tem que dar, porque olha, nessa época aí que era uma miséria de verdade, né, cara? Isso que era uma verdadeira miséria. Às vezes a gente fala que, pô, cara, não sei o que, não tem nada pra comer aqui em casa, só tem a mesma coisa, cara. Pô, mas imagina nessa época você não tinha nem a mesma coisa, você não tinha nada, né, cara? Ou às vezes ou uma pessoa que hoje em dia tem menos condições ainda, que não consegue fazer todas as refeições por dia, pelo menos ainda consegue fazer uma, né, cara? Nessa época aí, eu acho que nenhuma as pessoas faziam às vezes, né, cara? Tinha que comer não sei o que, não sei o que. Tipo assim, o que eu quero dizer não é querer dizer que a vida de hoje tem pessoas que não vivem mal, que não vivem na miséria. Não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que agradecer toda hora, cara, por a gente ter nascido na época que nasceu, né? Porque a gente nasceu com certeza numa época muito, 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 mas muito privilegiada da história. Porque nem sempre o mundo foi tão bonzinho e tão benevolente como ele é hoje, né? Enfim.
tenso pra caramba. Gente, chegar até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada. Se possível, mano, se inscreva no canal e deixa um like, né? Era exatamente isso que eu ia falar. Eu me perco às vezes, perdão. Bora! Na primavera e no verão de 1316, a chuva continuou a cair e a temperatura baixa se manteve. Numa população já fraca e abatida, Será que tem alguma explicação científica por esses 2 anos tão estranhos, né? Assim, com tanta dificuldade, né? Tipo, digo assim, o climática, né? frio chegava a doer nos ossos. A colheita de trigo das poucas plantações que conseguiram vingar caiu de 7 para 2 sementes. O futuro então teve que ser sacrificado. As sementes estocadas que serviriam para a plantação tiveram que ser consumidas. Still Don't Starve pra quem já jogou, cara. A ração já havia acabado e não havia comida nem para as pessoas. Os animais próximos, também foram abatidos para consumo. E aqui vem um exemplo de como a desesperança já batia na porta. Algumas famílias chegaram a sacrificar até mesmo os animais de estimação, cães e gatos, para comê-los. A partir daqui, infelizmente, quando eu falei os animais, eu já imaginei que eram literalmente todos os animais, mano. Tudo lentamente vai ficando cada vez pior. As pessoas haviam cruzado a linha da sobrevivência. A fome levaria alguns indivíduos a cometer atos hediondos, seja por si próprio ou para alimentar a própria família. Os idosos eram levados para florestas e vão recorrer ao carne. Abandonados. Não é isso. Vou falar carne porque eu não quero falar a palavra completa, né? Quanto aos mais novos, algumas famílias chegavam a vender recorrer ao come-gente eles como escravos ou serviçais para famílias com mais condições. Na verdade, algumas crianças também eram abandonadas em lugares sem volta. Vide a história de João e Maria, por exemplo. Vocês mesmos podem reparar que vários contos e fábulas dessa época retratam abandono, fome ou canibalismo de alguma maneira. Chapeuzinho eram temas presentes na época, né? Mas eu acho que Vermelho, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, eles são mais sobre se perder e falar com estranhos, né? Não são necessariamente sobre ser abandonado, né? Os Três Porquinhos, João e Maria. Havia de fato mas a fome sim, isso é presente em todos esses contos da época. Pessoas emboscando crianças em florestas para se alimentar delas ou cometendo assassinatos em adultos também. As pessoas que não tinham a coragem ou a covardia para cometer esses atos com os próprios familiares e outras pessoas precisavam se virar de outras formas. Alguns pais, por exemplo, deixavam de comer para que os filhos se alimentassem. Talvez quem não tivesse o ímpeto para cometer assassinato tivesse para desenterrar um corpo, remover da terra um recém-cadáver. Infelizmente, né, cara, né, num período dessa época, os que são bondosos, os que são da paz, os que fazem o bem, são os que mais sofrem, né, cara, porque são aqueles que são os que mais sofrem, né, cara? O mundo é injusto, infelizmente, nesse ponto, né, cara? Cadáver de algum vizinho que houvesse morrido de fome. Seja de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, na atitude horrível ou na menos pior. Todos tinham que se render a essas atrocidades ou decisões difíceis. É o primitivo, Quem né, não gente? se rendia, simplesmente morria. O pico da fome foi atingido em 1317, quando finalmente o tempo úmido foi embora, parou de chover e o verão voltou a ser verão. Nice. Mas isso não... Nice. Agora vai vir só coisas boas pela frente, né? Só paz, só alegria, só agora o mundo vai virar um lugar melhor. Quer dizer que as coisas voltaram ao normal de um dia para o outro. A população estava fraca e doente. Idade Média, nessa época, em 1315, as pessoas andavam constantemente com o olhar de 1000 jardas, né, cara? Inacreditável. As chuvas, sim. Imagina, cara, você termina o bagulho e... ele vai falar provavelmente, né? Deixa eu ver, vamos ver. Foram embora, mas deixaram bronquite, tuberculose e principalmente pneumonia. Ele não vai falar ainda, mas ele vai falar depois, provavelmente, né? Porque... Ou não, né? Porque ele falou no começo do vídeo lá que depois disso...
aconteceu ainda a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra, mas imagine, cara, você é um francês lá, um inglês lá na época, você tá morrendo de fome e tal, finalmente dá aquele verão, cara, pô, as colheitas crescem de tudo, tá tudo na paz, de repente chega assim o cara lá, o recrutador, ele fala assim, ó, agora pega aqui esse machado, essa espada aqui e vamos pra guerra lá com a França lá, e você vai ficar lá até o fim da tua vida, né? Porque você não vai viver mais de 100 anos para ver a conclusão dessa guerra. Na verdade, são mais de 100 anos, né? São cento e poucos, né? 118. Recordação. Já era possível plantar novamente, mas a maioria das sementes haviam sido consumidas no desespero. Até mesmo os animais de criação estavam praticamente extintos dos terrenos dos camponeses. Após esse período de frio e chuva, que durou de 1315 a 1317, a Grande Fome ainda se estendeu por muitos anos, terminando só em 1322, quando finalmente, vagarosamente, ano após ano, a população recuperou tudo o que havia sido perdido. Devagar as sementes se multiplicaram só paz e os agora, animais só alegria. procriaram. Estatísticas exatas, cravadas e pontuais da Idade Média são difíceis, mas a estimativa é de que entre 10 e 25% da população do norte da Europa tenha morrido nessa época, de fome, de frio ou devido aos E crimes. na peste vai ir mais um terço aí, né, cara? Resumindo, por causa da Grande Fome ou em consequência dela. E essa população enfraquecida, já com doideira. uma horrível experiência Ainda tem, de vida ainda pra vai ter contar, coisa, né? mal sabia que estava Não! prestes a ser atacada novamente e logo a peste negra já espreitava e aguardava a sua vez. Com certeza, uma das piores épocas para se estar vivo. Caso você tenha Pô, curiosidade... o outro cavaleiro é a morte, né, cara? Os 4 cavaleiros do Apocalipse apareceram basicamente nessa época. Claro, tô, né, gente? Ah, a história de Joana Dark, né? É a resolução da Guerra dos 100 Anos, né? Não sei se ele vai contar sobre todo o conflito. Vou ver se ele tem outro vídeo que conte mais o início do conflito. Mas se não, dá pra trazer isso da Joana Dark, acho que ele é legal. Eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. Tá, ok. Guerra dos 100 Anos. Muito legal, hein, cara? Bem interessante. Espero de coração que vocês tenham gostado, cara. Foi um vídeo bem diferente. Mais um que eu trouxe pra vocês, assim, uma pegada bem diferentona. Enfim, deixa nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, dessa ideia que a gente trocou aqui sobre esse período tão cruel da história. E como vocês fariam para sobreviver nessa época. Deixa nos comentários, tá bom? Espero deixar um like, inscrever no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.